Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que acaba de chegar em nosso canal pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. Já deixa aí o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já é inscrito e semanalmente está aqui junto com a gente em nossas programações, muito obrigado pelo seu incentivo, pelo seu apoio. É por causa de você, por você, que esse podcast acontece. Gratidão por interagir, curtindo, comentando, compartilhando e fazer o nosso trabalho chegar um pouquinho mais adiante. Muito obrigado. Hoje na nossa mesa nós teremos aqui um bate-papo incrível, incrível. E para me ajudar com essa conversa, está aqui ao meu lado o pastor Rogério Marchiori. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Pastor Fábio, é um prazer, pastor Cláudio Gama. É uma alegria mais uma vez estar aqui com você e eu tenho certeza que vai ser um momento de muito edificante para todos nós, a todos os ouvintes, a quem quero aqui também já receber e dar o meu bem-vindo a todos, e certamente vai ser um momento especial para todos nós. Maravilha, pastor Rogério Marchiori é um dos coordenadores da UMADS Curitiba, União de Mocidade das Assembleias de Deus em Curitiba, e foi ele quem fez a conexão para que hoje estivesse aqui em nossa mesa. Com muita alegria, satisfação e honra, eu o recebo, pastor Cláudio Gama. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Muitíssimo obrigado, pastor Fábio. Me sinto totalmente honrado poder estar aqui ao vosso lado com o pastor Rogério, cooperando com esse projeto tão magnífico que tem como objetivo abençoar vidas. E eu me sinto dignificado da parte de Deus pelo convite meritório, honroso e, ao mesmo tempo, gracioso poder compartilhar contigo desse projeto tão inefável. Amém, pastor Cláudio Gama. Na verdade, honrado nós nos sentimos, até porque sabemos da sua correria, desdobramento para chegar até aqui. Daqui a pouco está em Paranaguá atendendo a agenda, voltando para Curitiba, atendendo a vigília da UMADS em Curitiba e depois, às 6 da manhã, indo para São Paulo. O chamado, o ministério exige esse desdobramento, essa correria, mas eu tenho certeza que é recompensador e que vale a pena, até porque Deus não é injusto para não nos recompensar nas obras que nós fazemos. Ainda que não mereçamos, né? Mas Ele é tão fiel que em seu coração deseja recompensar tudo aquilo que nós fazemos por Ele e também pelo Reino. Muito obrigado, pastor. Falando a respeito do Senhor, hoje nós te conhecemos como pastor, técnico em contabilidade, estávamos falando sobre isso agora, é pedagogo e bacharel em teologia. Possui pós-graduação em psicopedagogia, pós-graduação em gestão e docência no ensino superior, pós-graduação em gestão, supervisão e orientação educacional, pós-graduação em clínica pastoral e capelania e pós-graduação em ciência social da religião e docência do ensino superior. É professor de várias disciplinas teológicas e autor do livro Tira a Minha Alma da Prisão. É um currículo admirável. Hoje nós te conhecemos como pregador, como conferencista, pastor de igreja, mas o Cláudio Gama, como ser humano, como pessoa, como é que o senhor se identifica? Uma pessoa totalmente dependente. E um dos conceitos que eu dou de mim mesmo é que eu não passo de um leproso espiritual que depende diariamente da graça de Deus para ser mantido vivo na face da terra. Além disso, eu tenho a graça de saber diferenciar o que é ser filho, o que é ser pai, o que é ser esposo, o que é ser pastor, o que é ser pregador e o que é ser conferencista. Porque se eu não tivesse a graça de fazer essa diferenciação, talvez eu estaria já tropeçado nos meus próprios pés. E a bondade de Deus que me deu essa habilidade. Então, quando eu estou em casa, eu estou como pai, estou como esposo. Quando eu estou na casa da minha mãe, eu estou como um filho. E dentro da igreja estou exercendo o meu ministério. Além disso,
uma das coisas que eu cultivo é não abrir mão da minha humanidade, porque quanto mais eu reconheço que eu sou humano, eu entendo um pouco mais da minha fragilidade, das minhas limitações e das minhas dependências da parte de Deus. E é baseado nisso que a gente vai desenvolvendo uma história há mais de 3 décadas, levando a mensagem do Evangelho. E com isso, assumi uma posição de ser escravo do meu próprio dom. E nessa escravatura do dom, Deus tem nos proporcionado a atingir alguns estados, algumas cidades, algumas gerações, levando a mensagem do Evangelho. E que história, hein, pastor Cláudio Gama? São mais de 3 décadas, mais de 30 anos, exercendo o chamado, sendo uma voz profética ativa nessa nação. E, dentre tantos pregadores, o senhor é um dos pregadores que são poucos, que nesse período de caminhada cristã, eu nunca ouvi algo assim que desabonasse a sua conduta, a sua chamada e a sua vocação. E são poucos, são poucos. De um ou outro, pastor Rogério, a gente sempre ouve alguma coisinha, né? Ah, cumpriu a agenda e não foi. Ah, caiu em ordem moral. Agora o pastor Cláudio Gama, pode ser que tu tenha ouvido, mas eu não. Não. Pastor Cláudio Gama, eu nunca ouvi nada a respeito. Pode ter, mas não chegou até mim. Qual é o segredo, pastor, para ter um ministério tão relevante nessa nação durante tanto tempo e não ter assim algo que te deixe com um telhado de vidro? Primeiramente, entender que eu não sou melhor do que ninguém, não sou perfeito mais do que ninguém, eu não sou mais santo do que ninguém. Na verdade, eu sou um miserável pecador como qualquer pessoa. Só que dentro do meu desenvolvimento ministerial e de vida cristã, eu estabeleci um lema de toda a minha vida ser baseada no temor a Deus. E quando eu construo uma vida baseada em temor a Deus, independe do lugar que eu esteja, com quem eu esteja e com a proposta que me fazem, o temor não me permite entrar por vielas ou por práticas totalmente contraditórias ao Evangelho. Além disso, do temor, eu cultivo uma ideia que eu não ando sozinho, eu ando acompanhado. Então, o que adianta eu cometer algum tipo de delito se eu sei que eu não consigo fugir dos olhos de Deus e nem da minha própria consciência? E outra vertente que eu cultivo é que eu não prego para pessoas. Eu prego para Deus, em Deus, com Deus e através de Deus. Então, isso significa dizer que a cada passo, a cada atitude, a cada linguagem, a cada ministração, a cada momento, a cada ambiente, eu não estou sendo avaliado por seres humanos. Eu estou sendo avaliado pelo próprio Deus. Então, isso, nesta visão que construo na história da minha vida, tem me possibilitado o momento da preservação, e é por isso que, de forma honrosa, ouço dos seus lábios que não tem nada que venha denigrir a minha imagem. Isso significa dizer que eu já ouvi de várias pessoas, de pessoas colocarem investigadores para sondar a minha vida na procura de saber se tinha alguma coisa oculta de mim e não descobriram nada. E graças a Deus por isso, eu volto a dizer, não sou melhor do que ninguém, mas toda a minha vida é pautada em temor. Então, quando surge algo adverso, ou indelicado, ou imprudente, ou imoral, uma das coisas que eu penso é:
se eu ando com Cristo, se o Cristo está comigo, qual seria o comportamento dele diante disto? Então, baseado nisso, eu tomo minhas atitudes, eu me preservo, procuro zelar por essa imagem construída, e para que não, através de mim, não venha acontecer nenhum escândalo e nenhuma pessoa venha se desviar na fé, porque, graças a Deus, a gente aí na trajetória tem uma quantidade inumerável de pessoas que se espelham no nosso ministério e, cometendo um delito, por certo, muitas dessas pessoas elas serão decepcionadas e muitas delas correrão o risco de abandonar a fé. Então, nesse contexto todo, a gente procura zelar e priorizar a essência do Cristo em nós, para que a gente possa contribuir um pouco mais com a veracidade, com a fidelidade, com a dignidade e a honestidade do Evangelho. Perfeito, pastor. Isso aqui que o senhor falou foi muito interessante, que o senhor prega para Deus, com Deus e em Deus. E que o senhor anda constantemente com Jesus. Ao contrário dessa geração, que geralmente usa uma expressão, que é até bíblica, porém fora de contexto. Não julgueis, só Deus pode me julgar. E o senhor falou algo aí que dá para a gente levar essa abordagem. Nessa fala, não julguei, só Deus pode me julgar. Será que muitos não têm medo disso? Do julgamento de Deus? O julgamento de Deus, ele, à luz da Bíblia, você pode dividi-lo em 3 partes. Ele tem a parte inicial, ele tem a parte mediana e tem a parte final. Então, Deus pode julgar tanto no ato, como ele pode julgar no meio do processo, do caminho, ou como ele pode deixar e julgar lá no final. Mas, à luz da Bíblia Sagrada, nós somos julgados diariamente pelo Senhor. A prova disso que uma das orações de Davi diz assim: julga-me, examina-me, esquadrinha-me. A cada dia nós somos julgados, avaliados e esquadriados pelo Senhor. Além disso, eu entendo, dentro desse contexto, que a maior severidade do julgamento não é Deus estar nos julgando, porque Deus nos conhece por dentro e por fora. Ele nos tem na palma das suas mãos. Se o inferno e o abismo está desnudo diante dos olhos do Senhor, imagine cada um de nós. Mas a maior severidade e responsabilidade é a gente julgar nós mesmos. Não é esperar ser julgado por terceiro ou pelo próprio Deus. É nós mesmos fazer julgamento dos nossos atos, das nossas palavras, do nosso comportamento, do nosso relacionamento. E existe uma palavra bíblica que a gente só utiliza mesmo no momento da ceia, quando Paulo traça lá em Coríntios 11, dizendo: examina-se, pois, o homem a si mesmo. E a gente só lembra, eu só leio esse versículo uma vez ao mês, no momento da cerimônia da ceia, e conecta que esse tipo de exame é para visualizar um tipo de pecado. Mas, na verdade, esse exame tem que ser diário. Cada um de nós temos que fazer uma viagem interior, introspectiva, e examinar a nós mesmos para ver o que está acontecendo de errado em nós, para que possamos lapidar, para que este erro ou estas deformações que existem em nós não se torne pública, para que o terceiro ou outras pessoas venham apontá-la. Então, se a gente fazer este exame, os olhos de Deus estarão sempre sobre nós, mas não numa postura de juiz, mas numa postura de pai condutor guiando os nossos passos.
Mas no momento que nós quebramos princípios, e isso Paulo fala aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, 7 até o 9, Paulo diz claramente assim: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. E aquilo que o homem semear, ele ceifará. Quem semeia na carne colhe corrupção. Quem semeia no espírito colhe vida e paz. Ou seja, muitos pensam que essa colheita é na eternidade. Você já passa a colher aqui. Então, por isso que Paulo alerta: não erreis, porque o que você semear, você vai colher. Agora, ele não diz quando, se vai ser lá quando chegar. Você colhe diariamente. E numa linguagem prática, está ali o fogo. Eu te aviso, não põe a mão porque você vai se queimar. Você vai lá e desobedece, coloca a mão e se queima. Vai vir com a mão cheia de bolha. Você já está colhendo uma quebra de princípio. Então, esse exame tem que ser pessoal, tem que ser diário. Porque se a gente esperar um momento para Deus julgar, aí talvez ele não usará mais de misericórdia, usará da sua justiça, porque nesse período todo nós abusamos, violentamos e estupramos, permita a linguagem, Sim, a sua misericórdia. E ele chega um momento que dizem que a misericórdia não tem fim, que são as causas de não sermos consumidos. Ok, isso é uma verdade. Só que, após a misericórdia, vem a justiça. E a justiça de Deus é um ato de misericórdia. Porque se Deus não estabelecer a justiça, o julgamento me punindo, ele se torna injusto com você, que lutou o tempo todo perseverando para ser fiel. é verdade. Então a justiça e o amor de Deus se encontram aí. Se encontra a junção de amor e misericórdia, vai dar a junção da justiça. E quando Deus estabelece a justiça, ele está tendo uma manifestação de amor e de misericórdia. Não para o que está sendo disciplinado, mas para todos aqueles que tiveram a oportunidade de cometer o mesmo erro, mas por temor, por amor, disseram: não, eu não vou cometer. Aí ele estabelece a justiça, mas ao mesmo tempo irradiando amor e misericórdia para aqueles que permanecem fiéis a ele, independente das propostas e circunstâncias que a vida oferece. É verdade, pastor. E essa geração, eu acho que ela precisa compreender muito a respeito disso. Amor, misericórdia e justiça de Deus. Lá na cruz, Deus ele revela a mistura do seu amor, da sua misericórdia e da justiça. Por amor, Deus se entrega. Por justiça, ele deixa o seu próprio filho morrer. Então, a junção da justiça e da misericórdia. Deus é justo em matar o seu filho? Deus é justo em carregar o pecado, em punir o pecado em seu filho Jesus. Agora, o amor, ele mostra o quê? Entregando o seu filho para punir o pecado da humanidade e conceder salvação a todos os homens. Agora, o que essa geração, ela talvez não entenda, e é aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, que é a teologia da hipergraça, a graça barata, é que Deus é um Deus justo, que é um Deus também que se revela como fogo consumidor, fogo que consome o pecado, o fogo que abomina o pecado. E aí você vê artistas, celebridades querendo ditar o que a igreja deve pregar. Alguém dizendo: não, mas Deus é um Deus de amor, por que esses pastores não pregam só o amor? Eles vivem condenando e julgando o pecado alheio e não entendem que nós estamos debaixo de princípios bíblicos, que Deus ama o pecador, mas ele aborrece e abomina o pecado. E na condição do pecado ser abominável diante de Deus, Deus acaba expondo de forma nomeada os pecados ou os pecados cometidos pelos seres humanos que podem impedir os seres humanos de entrarem no céu.
Então a sociedade não entende. Só que aí vem os pastores da hipergraça apresentando uma graça barata que dizem que não importa quem nós somos, não importa o que fazemos, o que importa é o amor de Deus por nós. Diante disso, a valorização está mais no amor do que no próprio Deus do amor. E aonde está o grande conflito? Porque o amor trabalhado é trabalhado de uma forma sentimental, como se fosse uma expressão de sentimento. Mas o amor, à luz da Bíblia Sagrada, não é um sentimento. Não é. O amor à luz da Bíblia é uma pessoa. Deus não tem amor. É até paradoxal o que eu estou falando. Deus não tem amor. A Bíblia não diz em momento algum que Deus tem amor. A Bíblia vai afirmar que Deus é amor. Uau, isso é forte, hein, pastor? Deus é o próprio amor. E qual a diferença de ter e ser, pastor? Nesse contexto de Deus não ter o amor e ser o amor. Porque a diferença de você ter, por exemplo, você tem esta camisa no seu corpo. Sim. Mas você não é esta camisa. O ter o amor é você ter o sentimento. No caso de Deus ser o amor, é que a essência plena da sua personalidade, do seu caráter, dos seus atributos, é o próprio amor. Então, quando você banaliza a sua vida em nome do amor de Deus, você está banalizando a própria pessoa de Deus. Uau. É onde há os equívocos, porque a essência da personalidade, da natureza de Deus é o amor. Como também, estamos falando de amor, a mesma coisa é Deus não tem luz. Deus não tem luz? Deus não tem luz. Ele é a própria luz. Então, para analisar assim, se ele é a própria luz, se você disse que teve um encontro com ele, por que a sua vida será de trevas? Se ele é a própria luz, é contraditório. Verdade. É contraditório. Então, as prerrogativas que existem em nome do amor, na maioria das vezes, o nome de Deus é só utilizado como um mecanismo de defesa da praticidade, dos impulsos que aquela pessoa alimenta e coloca em prática, e para amenizar, Deus é amor no sentido que Deus está apoiando, Deus está compassivo, Deus me entende. Ora, um bom pai não é um pai leviano, não é o pai das concessões. O pai que ama o filho é o pai que corrige, é o pai que disciplina, é o pai que decide ou aponta o erro e o acerto, o caminho que devo errar. E não o filho que pratica tudo e diz, não, o meu pai vai abonar. O meu pai vai abonar. Então, logo, esse filho usa o pai apenas como um fantoche. Como um fantoche. Porque se ele parasse ou amanhecesse de perguntasse ao pai, pai, qual é o estilo de vida que o senhor quer para mim? Qual é o teu projeto? O que o senhor quer que eu faça para te agradar? Que caminho eu devo trilhar? Como deve ser minha linguagem? Meu comportamento? Provavelmente ele receberia outras orientações do pai e cairia em si mesmo do pai, mas ninguém fala como está o coração do pai
em relação aos determinados comportamentos que praticamos em nome do amor, da graça, da misericórdia, da fidelidade e da bondade. E a gente pega todos esses valores e acaba banalizando para satisfazer os nossos próprios desejos carnais. É verdade. E isso não condiz com a veracidade da Bíblia Sagrada. Porque pode até me interromper a hora que você quiser. Não, o senhor pode ficar à vontade. Porque você alegou, fez uma exposição da graça barata. Sim. Mas à luz da Bíblia Sagrada, a graça não é barata. A graça não é de graça. Não é de graça, A pastor? graça não é de graça. Custou um alto preço. Custou um preço. Se a graça fosse de graça, Jesus não seria sacrificado no Calvário. Verdade. Houve um preço a ser pago. E esse preço foi o preço que tirou a humanidade do banco dos réus. Foi pago. É. A graça não é de graça. Eu não preciso pagar. Eu só recebo. Mas teve um preço pago. E é tão cara que eu não tinha condições de pagar. E se você olhar para o Salmo 49, diz que a nossa alma e nenhum dinheiro, prata, nenhum recurso parente podia pagar isso. Verdade. Então ela não é de graça. Ela tem um preço. Ela tem um preço. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, que é outro detalhe, porque o pessoal disse, não, porque estamos na graça, e a graça é mais leve, a graça é mais amena, a graça a gente pode fazer tudo, a graça a gente tem a liberdade. Mas se você olhar para a Bíblia Sagrada, e principalmente pelo que Jesus ensinou, a graça, viver na graça, é mais rigorosa do que viver na lei. Então a graça é mais radical do que a própria lei? Eu não digo mais radical. Ela te exige um comportamento muito mais sério. Uau. Vou te dar um exemplo dessa, como era mais fácil viver na lei e a severidade da responsabilidade da graça para você exercê-la. Por exemplo, se na lei alguém te desse uma bofetada, a lei te dava direito de você ir lá e revidar. Sim. A graça vem, chega e diz assim, você recebeu um tapa no rosto, não revide, ofereça outra face. Isso é Fica mais graça. sério. Isso é graça. É que na lei era olho por olho, dente por dente, né? A graça é... A graça é o amor. É o amor. É o amor. Aí que eu te digo, esse é o amor. É. Não para banalizá-lo, Mas para aqueles... você reproduzir Cristo. Mas aqueles que banalizam a graça e o amor nesse tempo serão julgados no juízo final, né? Olha, à luz da Bíblia Sagrada, todo ser humano, independente da sua praticidade, perfeita ou não, serão julgados. Nós só não podemos definir que sentença condenatória será, mas todo ser humano será julgado. Então, em tudo que fazemos haverá uma prestação de contas. Tudo. Sendo cristão ou não, Sendo fiel ou não. seremos julgados. E quem conhece de fato quem é o próprio Deus. O próprio Deus. E dali ele dará o destino. E voltando à graça, Sim. para você entender, e eu vou falar palavras de Jesus. O que era um adultério na lei? Era você casado e ir para o leito com uma mulher casada. Consumou o ato, é um adultério. Aí chega Jesus e diz assim, na graça, se você só pensar, já cometeu o adultério. Ou seja, você não precisa ir para o leito. Você não precisa praticar fisicamente. Pensou, você já cometeu adultério. Qual é o mais rigoroso? É, só de desejar no coração, né? Imagina.
É, o mais rigoroso é a graça. Na graça, na lei, o inimigo, você poderia arrebentar com ele. Aí a graça diz assim: é teu inimigo? Ame-o. Imagina. Então, para ver essa questão da graça, é uma bênção vivermos na graça, não tem mais rituais, não tem mais oferta de pombo, de ovelha, de carneiro, de sacrifício, tudo no mérito do Cristo. Mas o que nós precisamos entender é que a graça nos proporcionou liberdade e não libertinagem. Uau, isso aí é interessante demais. O problema é que muita gente está confundindo a liberdade da graça com a libertinagem. Com a libertinagem. E nós fomos chamados para sermos livres. E Paulo diz isto. Paulo diz: não useis da ocasião, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, a graça nos estabelece limite. É, perfeito. E o limite é o amor a Deus. Porque quem ama a Deus, o temor a Deus, quem ama a Deus jamais terá um comportamento inadequado que venha magoá-lo, entristecê-lo. Então dá para a gente entrar muito em uma fala que o senhor tem, que até viralizou um vídeo esses dias. Essa geração ela é pior do que Judas, porque essa geração serve a Deus e até quer ir para o céu. Judas, o propósito que ele tinha em andar com Jesus era diferente dos outros discípulos. Os discípulos queriam andar com Jesus porque se identificou com Jesus e queria o reino que Jesus estava oferecendo. Judas começou a andar com Jesus porque ele achava que Jesus ia garantir a independência para os judeus. Judas ele queria o quê? Uma independência humana, terrena e política. E quando Jesus mostrou para ele que estava falando de um outro reino, não de um reino da terra, Judas ele se decepcionou. Então, essa geração ela pode ser pior do que Judas nesse sentido também, de andar com Jesus, querer o que Jesus oferece, mas ainda assim o trai constantemente. E vou um pouquinho mais além, já que você tocou em Judas. Judas era crente? Era, só não era cristão. É a contradição hoje. E tem como ser cristão sem ser crente? Hã? Tem como ser cristão sem ser crente, pastor? Sim, porque a proposta de Cristo não é nos fazer crentes. A proposta de Cristo é nos fazer cristão. Porque, à luz da Bíblia, crentes até os demônios são e estremecem. Uau. Então, qual é a grande crise hoje no evangelho pós-modernidade? É que as igrejas, independente das suas denominações, regionalidades e estados e nações, elas estão cheias de crentes, mas escassas de cristãos. Outra coisa, elas estão cheias de crentes, mas não têm discípulos. Então, Judas era crente, ok? Sim. Judas não tomava ceia com Jesus? Tomava. Tomava. Não recebia ministrações de Jesus? Recebia. Não via Jesus operar milagres? Via. Era tesoureiro do ministério de Jesus? Um dos maiores cargos. Andava com Jesus, ok? Andava com Jesus, convivia com Jesus. E operou milagres em nome de Jesus também, né, pastor? Entendeu? Viu Jesus operar uma série de variedades de milagres. E por que eu digo que essa geração é pior do que Judas? Porque Judas nunca enxergou Jesus como uma pessoa primordial para a vida dele. Se você pegar todo o relacionamento de Judas e Jesus, você nunca encontrará Judas chamando Jesus de Senhor, sempre de mestre ou rabi, que é a mesma coisa. 3 anos convivendo com Jesus, ele nunca se submeteu ao senhorio do Cristo. Uau.
Ou seja, em outras palavras, tu não exerce governo na minha vida, tu não manda em mim, eu não aceito estar debaixo do seu senhorio. Eu te enxergo apenas como uma fonte de lucro. Eu vou me dar bem em cima de você. E a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou te negociar. Porque eu quero me dar bem, eu quero ganhar dinheiro contigo. Então, qual é a grande crise? Por que essa geração é pior do que Judas? Porque elas enxergam apenas Jesus como mestre e como Senhor. Porque quando nós enxergamos Jesus como Senhor, nós nos tornamos escravos. Logo, perdemos a nossa própria vontade. E nós somos submetidos à vontade dele. E no cristianismo genuíno, autêntico, legítimo, proposto pelo Cristo da Bíblia, quem serve a Jesus não tem vontade própria. É a vontade do Cristo em nós. Não é o que eu quero fazer, é o que agrada ao Senhor. Uau! Então, o grande conflito e a grande crise dessa geração, que só enxerga Jesus como mestre, mas não se submetem, não querem obedecer, não querem seguir os passos de Jesus. É o negar a si mesmo. Aí você tocou num assunto que é muito interessante em questão da graça da fé cristã. Porque quando Jesus ele morre na cruz, até morrer na cruz, e eu vou pontuar isso, em toda a trajetória do ministério de Jesus, Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Nunca obrigou, porque cristianismo não é por obrigação. Cristianismo é voluntariedade, liberalidade, liberdade, amor e temor. Jesus apenas disse assim, se alguém, ele coloca uma condicionalidade, quiser vir após mim, você não é obrigado a vir, é só se você quiser. Você pode seguir seu estilo, sua vida, seu prazer, segue em frente, porque realmente tem duas portas, tem a larga e tem a estreita. Você escolhe a porta que você quiser. Agora, desde o momento que você opta em me acompanhar e me seguir, as regras são minhas. O padrão de vida, eu que determino. Então, você não é obrigado a vir após mim. Mas se você desejar vir após mim, primeira coisa, morra para você. Se torne um defunto ambulante, que é o ato de negar a si mesmo. Morra em si mesmo para que a minha vida seja infundida em você. Segunda coisa, diariamente, ao amanhecer o dia, você tem uma cruz para carregar. E em terceiro lugar, você nunca poderá passar à minha frente. Isso é forte. Siga-me. Ou seja, é eu na frente e você atrás de mim. E quem é doido de deixar Jesus para trás? Mas a verdade que aí é que a gente está vendo, voltando a Judas, sim, o que a gente está vendo é justamente isso. É uma galera que não quer negar a si mesmo, é uma galera que não quer carregar a cruz e uma galera que passou à frente de Jesus. Infelizmente. Jesus se tornou para eles um objeto, uma fonte de lucro, um prazer momentâneo, como eu vos disse, um trago, uma dose, uma aventura. Cada um monta o seu Jesus, conforme o seu bel prazer. Por isso que ele não passa de um mestre. Porque quando a gente o tem como Senhor, ele é único. E é só tendo ele como Senhor que podemos bater no peito e dizer igual Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Justamente. Enquanto ele for mestre, a gente não consegue dizer isso. Não consegue. Não consegue. Pegando um gancho aí,
o grande Nicodemos, que era o grande mestre, que entendimento profundo da lei que foi ter com ele, ele perguntou para Jesus: como mudar, como crescer, como nascer de novo? E chegou: mestre, mestre, mestre. E ele sendo um grande mestre. Jesus disse: meu irmão, você quer mesmo a mudança? Então você tem que morrer. Você tem que nascer de novo. É o processo do novo nascimento. E estar dentro da igreja não é sinônimo de novo nascimento. O pastor, e isso aí fala bem com uma galera que está vindo para Jesus agora. E eu até concordo que a libertação ela é um processo. Nem sempre a libertação ela é imediata. Existem pessoas que vão demorar anos para ser livre do que o mundo deixou. Nós estamos em um processo de libertação até Jesus voltar. Mas existem algumas pessoas que querem servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao mundo. Exemplo, cantores seculares. Cantaram música secular de apologia ao sexo, apologia à traição, apologia às drogas, enfim. Vieram para Jesus agora, mas eles querem continuar ainda como cantores seculares. Eles não estão vivendo esse negar a si mesmo. Entendo que cada um pode estar no seu processo. Porém, o Evangelho vai exigir de todos nós, uma renúncia. Tem que doer, tem que machucar. A gente tem que abandonar algumas coisas para querer seguir a Jesus. Foi o que o senhor bem disse aí. A proposta de Jesus é essa. Quem quiser, não é uma obrigação. Se você quer vir após mim, negue. Tem que negar o mundo, as paixões, as vontades, os desejos, a fama, aquilo que pode lhe dar dinheiro, prosperidade, enfim. Então a gente vive essa realidade hoje no evangelicalismo brasileiro. As pessoas querem o Cristo do Evangelho, mas não querem viver a renúncia que esse Cristo propõe. Eu vou lhe responder biblicamente. Primeiro que a Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água doce e amarga. Por aí se tira. 2, independente da estrutura moral, social, espiritual dessa pessoa que vem para Cristo, nós não podemos negar que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é transformador. Há poder transformador no Evangelho. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. O Evangelho é transformador. O processo é santificador. Então, a pessoa vem, quando ela tem um encontro pessoal com o Cristo da Bíblia, não é o Cristo antropocêntrico, é o Cristo da Bíblia, o cristocêntrico, genuíno da Bíblia. Quando essa pessoa tem um encontro genuíno com Jesus, nela mesmo nasce o desejo, a fome e a sede maior pelo Cristo e, ao mesmo tempo, aflora o nojo, a repugnância pelas práticas de outrora. A gente entende que são processos, que são caminhadas. Agora, essa caminhada, quanto mais você se aproxima do Cristo, dos seus propósitos, da sua vontade, da sua presença, mais você se distancia do mundo e dos seus prazeres. Então, não tem a luz da Bíblia como coadunar luz e trevas. Não tem comunhão entre luz e trevas. Não tem meio termo. Ou você é ou não é. Ou você vive ou não vive. Ou você segue ou não segue. Ou você tem ou não tem. Mas não tem meio termo no Evangelho.
Porque para você viver para Cristo, tem que ter uma ruptura, uma morte do teu eu, do teu desejo, da sua carne. É difícil? É. Tem processo de libertação que o alcoólatra, ele abandona aquilo no ato. Mas tem pessoas que você vai depender do discipulado, porque você tem que considerar isso histórico. Mas tudo isso não são prerrogativas para continuar na praticidade do velho homem, porque o evangelho é eficaz. A obra da redenção é eficaz, é completa, é plena, é transformadora. Então, isso não podemos negar. E quando vivenciamos isto e absorvemos isto, a tendência é de produção de novos frutos, novo caráter, novo testemunho, nova linguagem, novo andar, novo pensar, porque a Bíblia diz que nesse processo nós fomos revestidos de um novo homem. E Paulo diz revestido do próprio Cristo. Não tem como falar que eu sou a nova criatura se o velho homem não morrer. Não tem como. Não tem como. Perfeito. Gente, estamos aqui em mais um episódio do Eu Acredito Podcast, com o nosso convidado, o pastor Cláudio Gama. Está aqui também à minha esquerda, pastor Rogério Marchiori, em um tempo especial de bate-papo e uma conversa edificante. Pastor Cláudio Gama está aqui no Paraná, hoje atendendo a igreja em Paranaguá e logo mais também na grande vigília da Almades, né, pastor Rogério? Dá esse aviso aí para a galera. É isso aí. Deixa eu já aproveitar e fazer o convite. Hoje às 23 horas, na Assembleia de Deus Jardim Natália, nós estaremos lá com o pastor Cláudio Gama e toda a Almades, coral da Almades, coral e orquestra, enfim, toda a juventude da Assembleia de Deus em Curitiba reunida. E aqui fica o nosso convite a todos vocês. Você que deseja estar lá, até nós estamos fazendo uma lista de inscrição, justamente por conta da capacidade da igreja. Entre no link umades.digital. Lá você pode fazer a sua inscrição, para que assim a gente consiga reservar o seu local, o seu lugar na igreja, para que todos aqueles que estiverem e forem até a igreja do Jardim Natália possam estar entrando e participando do culto ali. Às 23 horas, Vigília Geral da Almades, pastor Cláudio Gama vai estar ministrando e certamente será mais uma noite, pastor Fábio, de muita graça, muito poder incrível, e muita unção. Com certeza. Deus usará mais uma vez o servo dele, o pastor Cláudio Gama, para ministrar em nosso coração. Então, você de Curitiba e região, não perca a Vigília Geral da Almades, que é uma das maiores vigílias aqui do sul do Brasil. Será incrível, será extraordinário. Tá tudo preparado já, tá, né? Não, já está tudo preparado, tudo organizado. Já estamos aí com a expectativa e nós voltamos, né? A vigília, na verdade, era uma sequência da nossa EBJ, né? Nós tivemos, final de semana próximo passado, a nossa maior EBJ de todos os 21 anos de edição. Foi uma EBJ marcante, principalmente pelo mover de Deus, marcado pela palavra. E a vigília, ela vem, a gente costuma dizer que ela vem como a opção ou algo que você possa praticar tudo aquilo que você aprendeu na EBJ. Então a EBJ foi algo especial, onde nós fomos ministrados pela palavra, fomos instruídos por meio da palavra, e agora na vigília nós podemos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos nos dias da EBJ, e certamente será uma noite especial. Então vamos todos lá na Vigília da Almades hoje. Aonde acha esse link aí? No perfil do Instagram da Almades? Não, direto. Você pode colocar na barra de endereço do seu navegador umades.digital. Ali nós temos o aplicativo da Almades, que tem todos os eventos da Almades. Eu não me cadastrei não, tem lugar lá para mim hoje. Vai ter que se cadastrar. Umades.digital, qualquer navegador, você vai entrar, vai direto na página da Almades. Ali nós temos toda a agenda da Almades, tem os aplicativos da Almades, você vai conhecer os projetos que a Almades está desenvolvendo, e ali você consegue já fazer a sua inscrição, não tem custo nenhum, é apenas para que a gente possa montar uma logística para atender a todos aqueles que vão estar se dirigindo à vigília. E recepcioná-los da melhor forma possível também, né, pastor? Exato. Até porque, Fábio, nós temos alguns históricos e sempre as vigílias da Almades, ela superlota.
E a nossa intenção não é fazer com que ninguém volte para casa sem poder entrar, né, de fato na igreja e assim participar. Por isso que a gente está pedindo para que todos aqueles que estarão participando façam ali a sua inscrição para que a gente possa fazer uma logística e receber todos com muito carinho, com uma atenção muito especial. Mas eu já vi aí que o pastor Natanael Silva está vendo um lugar aí com mais de 7.000 lugares para as pessoas, para a maior vigília de todos os tempos da Almadice, né? De fato é isso. A nossa maior vigília aconteceu em janeiro deste ano, né? Nós tivemos mais de 5.000 pessoas reunidas na vigília geral da Almadice, e nós já estamos aí projetando já um espaço especial. Hoje, pastor Natanael Silva, nosso coordenador geral, já esteve dando uma sondada em um ambiente, e nós queremos sim já para os próximos dias e quem sabe até agora o nosso congresso geral que vem em janeiro, mas aí sim já projetar um espaço para 7.000 pessoas, um ambiente muito bem preparado para toda a juventude assembleiana de Curitiba e região. Maravilha, é isso aí, vamos todos para a vigília da Almadice. Pessoal, eu estou aqui com a camiseta do Eu Acredito Podcast. Essa camiseta aqui, ela foi hoje presenteada por nós pela loja Priostrovski Elegância, que vai passar o vídeo aí na tela agora. E eles, o Lucas Ostrovski e a Priscila, o senhor veste M mesmo, né? M não, G, né? G, né? A Priscila e o Lucas Ostrovski preparou essa camiseta aqui para eu estar presenteando o senhor, pastor. Pô, maravilha. 2 camisetas do Eu Acredito Podcast. Eu vou ficar te devendo uma, viu, pastor? Tranquilo. Olha aqui, ó, 2 camisetas, uma preta e uma branca. Isso, aí tá a Priscila falando da Elegance Story. Pode soltar o... Já soltou? Maravilha. Fechou. Olá pessoal, eu sou a Pri Ostrovski e o intuito da nossa loja é vestir você, mulher, com elegância. Você que está procurando aquele look para o final de semana, para o culto, congresso, para uma viagem especial, nós temos o look para você. E para você, líder de adolescentes, jovens, círculo de oração, temos uma grande variedade de uniformes. Temos camisetas, temos saias, temos blazers, temos conjuntos e temos vestidos. Aqui na Priostrovski Elegance Store você encontra o look que está procurando. Fechou, olha só, essa linda camiseta aqui, eu já vesti a minha, eu tô te devendo um monte, levo na vestida hoje, tá, pastor? Olha que bonita essa camiseta, não é, pastor? Ficou bonita. Com qualidade. O modelo não ajuda muito, mas a camiseta é bonita. Pastor, existiu o Cláudio Gama antes de conhecer Jesus? Existia. Eu sou filho de crente, mas nunca fui crente. Meu pai não era crente de banco, não sou de uma família sacerdotal nem pastoral. Na época do rigor, do legalismo, onde a gente era literalmente obrigado a ir para a igreja, não tinha outra opção, e se não fosse, a varinha de goiaba caía no lombo, e a gente ia por obrigação. E quando a gente se tornou adulto, todas aquelas pressões, todo aquele rigor, porque a gente cresceu sem infância, sem adolescência, sem nenhum tipo de possibilidade de desenvolver, sempre trancado naquela redoma, igreja para casa, casa para igreja. Então me tornei adulto, e ao tornar adulto, qual é a primeira atitude? Você não quer nada de igreja, por causa dos, entre aspas, traumas, as pressões que foram criadas. Comecei a trabalhar novo, e um dia, nos meus 19 anos de idade, eu tive uma experiência, deixar claro aqui, mesmo não optando pela igreja, não mergulhei no lamaçal do pecado, porque as sementes que foram plantadas, elas estavam dentro de mim. Então, não sei o que é droga, não sei o que é álcool, nada. Eu segui a minha vida comum,
mas dando um tempo de igreja. E aos 19 anos eu tive uma experiência sobrenatural e especial, exclusiva, pessoal com o próprio Deus. Mas essa experiência que o senhor teve, o senhor já estava num contexto igreja ou foi Não, antes de o senhor estava voltar? fora da igreja, antes de eu voltar, fora da igreja. Eu levava a minha vida fora da igreja, trabalhando, estudando, lutando pelos meus sonhos. E numa noite de sábado, 8h30 da noite, eu ouvi literalmente a voz de Deus me chamar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, para ver se tinha alguém. Não tinha ninguém. E quando passou alguns minutos, veio a voz novamente, me chamou. E quando me chamou, me deu o endereço para onde eu deveria ir e o que eu deveria fazer. Então, isso foi no sábado. No domingo, eu fui para o endereço que a voz me disse, que era uma igreja, não sei o que o pregador pregou, eu só fui lá no final chorando, ele pensando que eu estava lá por causa da mensagem dele, mas já tinha sido convertido no sábado. E por isso que eu digo que eu não sou fruto de igreja, não sou fruto de pregação, não sou fruto de denominação e não sou fruto de religião. Eu sou fruto de um chamado direto, específico, exclusivo do próprio Deus. Deus me chamou. E no terceiro dia, isto no domingo, eu confirmei a minha decisão a Cristo. Na quarta-feira tinha um culto, e o culto de semana é o culto mais precário, mais vazio. Eu estava nesse culto, e o pastor chamou uma jovem para cantar naquela noite, no meio da mocidade. Quando ela pega o microfone para cantar, ela é tomada pelo espírito da profecia, uma manifestação do dom da profecia, e ela aponta para mim e começa a profetizar. E com 3 dias de crente, Deus disse na boca dela que foi Ele que me chamou, que esteve ali no sábado, por que Ele me chamou, para que me chamou, o que iria fazer de mim, o onde me levaria e o que aconteceria comigo por meio do seu evangelho. Então, com 3 dias de crente, eu já sabia tudo do que Deus iria fazer. Era só uma questão de tempo, esperando o tempo de Deus para fazer. E disse-me ainda, porque a igreja que eu estava, na época que eu estava, isso em 86, era muito conservadorismo e não consagrava jovens. E disse assim, e te chamei porque eu vou fazer de você um pastor na minha casa. Isso, para aquela realidade, era algo impossível. E em 95, eu fui ordenado o pastor mais novo do estado do Rio de Janeiro, quebrando uma série de paradigmas. Deus faz. Com 28 anos de idade. Pastor, assim como o senhor, tem muita gente que sofreu nessa época por causa do legalismo, uso, costume, da radicalidade que algumas denominações fazia, era imposta, né? Essa radicalidade era imposta por causa da fé, por zelo, por ignorância, não sei, mas enfim. Mas tem um monte de gente que sofre com esse trauma até hoje e não consegue voltar para a igreja porque tem a ideia de igreja, aquele sofrimento que eles viveram no passado. Os seus pais levavam para casa, a radicalidade da igreja não tinha uma explicação, era só não pode. Não, mas não pode. Mas por quê? Não, não pode. E se perguntar mais uma vez, vai apanhar. E aí desenvolveram um trauma da igreja até hoje e não consegue. Qual seria a sua mensagem hoje para essa pessoa que está nos assistindo? Então, primeiramente, dizer que para esse grupo todo aí, eu estava inserido nesse grupo e eu sou um sobrevivente. Eu vi muitos amigos meus optarem para o caminho errado, errôneo, abandonando Cristo. Qual é o conselho que eu dou para essas pessoas? Antes de eu dar esse conselho,
Eu sei que esse regime todo era castrador, porque a gente não podia jogar uma bola de gude. A gente era vigiado. Na minha época, a gente era vigiado. Mas hoje eu agradeço muito a Deus por ter passado por essa escola. Porque essa escola formatou muita coisa positiva em mim. Agora, qual é o conselho que eu dou para esse grupo aí? Ao mesmo tempo que como nós iniciamos a conversa do irmão falando sobre a banalização da graça, ao mesmo tempo naquela escola a severidade da lei, qual é o conselho que eu dou a isto? Por que essas pessoas têm um trauma? Por que elas se evadem? Por que evacuam? Por que vão embora? Porque, na verdade, eu não vou generalizar, mas alguma delas valorizam mais o sistema do que o próprio Cristo. O que me fez sobreviver foi a minha visão do Cristo, o meu encontro com o Cristo, e entender que o Cristo estava acima de tudo aquilo, e que eu poderia passar o que for, sofrer o que for, mas que eu não abriria a mão do Cristo por nada, porque Ele era o meu bem maior, como é até hoje. Então, uma das probabilidades dessas pessoas alimentarem este trauma é porque elas investiram mais no sistema, esperaram mais da instituição do que do próprio Cristo. Porque quando a gente tem uma experiência pessoal, genuína, legítima, impactante, transformadora com o Cristo, a gente pode passar tudo na vida, que a gente não abre mão de Jesus, porque Ele sempre é e sempre será o nosso bem maior, ao ponto de, pegando uma palavra bíblica, é a linguagem de Paulo: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele dá uma série de circunstâncias, de probabilidade que poderia separar. Ele diz, não, nada vai nos separar. E o verbo separar ali não é separar a garrafa da caneca. O verbo ali, na originalidade, é divórcio. É o rompimento de um relacionamento, de um casamento. Paulo está dizendo, não é Cristo está dizendo, Paulo está dizendo que não haverá divórcio. Eu não vou me divorciar. Pode me matarem. Pode vir a espada. Não haverá divórcio. Então, quando a gente tem a convicção, a experiência com o genuíno Cristo que a Bíblia apresenta, eu volto a dizer, o Cristo que a Bíblia apresenta, o Cristo da Bíblia, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o unigênito do Pai, não há circunstância, instituição, pressão, legalismo, não há nada nesta vida que nos faz abrir mão de Jesus, a não ser que vivamos como Judas, enxergando Jesus apenas como um mestre. Mas quando enxergamos como o Senhor, a gente tem prazer de morrer confessando o nome dele. Uau, perfeito. Pastor, o pastor Rogério está preocupado com o horário aqui, ó. Ó, temos mais 5 minutinhos? Temos mais 5 minutos? Temos. Pastor, o senhor disse que quando veio para Jesus já sabia o chamado, já sabia onde ia chegar. Um jovem que tem uma chamada hoje, ele está perguntando para o senhor como ter convicção de uma chamada, como ter convicção de um ministério, como ter convicção de uma vocação.
Primeiro que há um testemunho do Espírito Santo no interior dele. No interior dele. Mostrando a chamada dele. Como que ele tem a comprovação da chamada? É naquilo que ele está desenvolvendo e produzindo dentro dos limites estabelecidos para ele. Agora, precisa diferenciar chamada, separação e envio. São três coisas distintas. A chamada, ela acontece no útero materno. Deus já chama ali. E o Espírito Santo testifica. E para você ser separado, você tem que desenvolver essa chamada em lugares que ninguém quer desenvolver. Ou seja, nos lugares mais áridos, mais paupérrimos, com menos coro. E ali você vai desenvolver a sua chamada. Para depois você ser separado. Para depois você ser enviado. Porque a chamada requer tempo de Deus para você desenvolvê-la. Se você, em nome de uma chamada, queimar uma etapa, você se arrebenta e tudo aquilo que Deus projetou para você, ao invés de se tornar bênção, vai se tornar maldição. Porque não é porque você foi chamado e automaticamente vai sair fazendo. Você tem que esperar o tempo exato de Deus. Aí você me diz assim, isso é paradoxal. Então eu vou mostrar em Jesus. Quando Jesus foi gerado no útero de Maria, ele já não veio como Messias, como Salvador, para cumprir a obra redentora? Veio sim. Ele nasceu, não nasceu? Sim. Quando ele nasceu com 12 anos de idade, já na adolescência, ele já saiu logo para cumprir a obra redentora? Não. Ele esperou 30 anos no anonimato. A única coisa que você sabe nesses 30 anos, olha aí, sendo chamado, sendo Messias, sabe o que foi? Aprender uma profissão. Foi trabalhar de carpinteiro. Esperando o tempo de Deus chegar para ele executar o chamado. Agora, estava atrasado? Não. Porque aquilo que ele não fez em 30 anos, ele fez em 3 anos. Porque quando você está dentro do tempo de Deus, não há atraso e nem adianto. É verdade. Então, a convicção do chamado desde o ventre, é a testemunho do Espírito Santo. Agora você tem que esperar o tempo de Deus para você executar essa chamada. Tremendo. Pastor, a gente encerra agora com essa pergunta. O senhor faz parte de pregadores da velha guarda, deixa eu usar essa expressão, porque o senhor já vem de um tempo, Napoleão Falcão, o senhor já vem mais ou menos dessa safra também, né? Uhum. E continua como uma voz profética ativa nessa geração. Pontuando aqui, o que o senhor acha que os pregadores da geração passada tinham, que essa geração não tem e precisava ter, e o que o senhor acha que essa geração hoje tem, que a geração do passado não tinha e precisava ter? Primeiro, a geração passada não tinha os acessos de tanto livro, de tanto conhecimento teológico como essa geração tem hoje. Eles tinham dificuldade. A maioria das vezes vinha da América. Tinha que ser traduzido, chegar em forma de apostila. Ouvir alguém da América para dar um estudo bíblico, eles se deslocarem, fazer viagem para ouvir esta pessoa. Mas, em compensação, eles não tinham o manual teológico. E eles compensavam isso no joelho, orando, boca no pó. E esses homens arrebentaram, abriram o caminho, fizeram história com graça, com unção, com poder, com autoridade, com milagres. Essa geração hoje tem vídeos teológicos, tem a internet para ouvir qualquer tipo de pregador, qualquer perfil, qualquer linha teológica. Mas negligenciam hoje na oração, no jejum, na consagração. Então, por isso que hoje, em cima dos nossos púlpitos,
nós temos muitos ecos, mas pouca voz. É forte. Pastorzão, ficaria aqui umas 3, 4, 5 horas conversando com o senhor, aprendendo contigo, mas eu sei que os compromissos lhe chamam. Em uma outra oportunidade, será uma alegria ter o senhor aqui novamente. O prazer é meu. Eu estando aqui no Paraná, será uma honra estar com você. Você é bênção. Maravilha, muito obrigado, pastor Rogério. Gratidão aí pela conexão, por fazer esse podcast aqui acontecer hoje com a graça de Deus. TV Fusão TV, muito obrigado, Juliano. Você que tem um podcast que está no papel, na sua mente, mas você não conseguiu colocar em prática, até porque é tudo muito caro para iniciar. Procure aí Fusão TV no Instagram, entre em contato com o Juliano, Léo Dal Negro, o outro Léo, e aí eles vão passar um orçamento especial. Se você falar que viu através do Eu Acredito Podcast, eles vão dar um desconto de 30% para você. Nem que para isso eles têm que aumentar o preço e dar o desconto de 30%. O importante é dar o desconto. Mas entre em contato com eles aí. A todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado por sua audiência e por fazer esse podcast acontecer. Mais uma vez, pastor Cláudio Gama, muito obrigado de verdade por se doar em compartilhar aquilo que Deus tem depositado na sua vida. Eu vou nessa, com a graça de Deus, nós voltamos na próxima. Até mais. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Porque bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sobre um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.